Fala, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Esse ano de 2023 foi um carrossel de emoções. Não vou falar muito das questões táticas do jogo de ontem, porque ontem, o que importava ontem era vencer. Não importava se era com gol de canela aos 48 do segundo tempo, não importava se era com gol de, sei lá, de qualquer forma que fosse. O importante ontem era vencer. Não bastava jogar bem ontem e, por exemplo, não ter alcançado o resultado. Então, o jargão, o bordão do Ramon Dias, não vá barrar, ele cumpriu. E convenhamos, esse elenco que foi montado a partir da contratação do técnico argentino, esse elenco não merecia cair. O Vasco, como um todo, com o primeiro turno que fez, correu muitos riscos. Mas esse elenco, com os jogadores que chegaram já ali no final do primeiro turno, e a torcida do Vasco, esses dois grupos, Ramon Dias com os jogadores que chegaram e mais a torcida do Vasco, nós não merecíamos ser rebaixados para a Série B. Por tudo que envolveu o campeonato. O Vasco fez um primeiro turno ruim? Fez. Mas fez um segundo turno excelente, em termos de recuperação, é claro. Tivemos a nossa casa fechada por 3 meses, um absurdo o que aconteceu. Outras coisas aconteceram com outros clubes e não foi dado o devido tratamento, ou seja, com o Vasco é de um jeito e com os outros clubes é de outro jeito. Com o Vasco eles metem o porrete em cima e com os outros eles passam a mão na cabeça. Então foi um campeonato bem complexo, mas com um final feliz. Um final feliz para o Vasco, como eu falei, o time, a partir do Ramon Dias, não merecia cair. Mas assim, a gente tem que fazer uma reflexão. Eu estou aliviado. A palavra correta para se colocar nesse momento é alívio por não ter caído pela 5ª vez para a 2ª divisão. O Vasco esse ano é o primeiro ano como clube SAF. É o primeiro ano e o único ano antes dos anteriores que o Vasco tem um grande investimento. Então, seria uma vergonha um clube que nunca tinha investido em 125 anos o que o Vasco investiu esse ano como SAF e cair para a Série B. Não faria o menor sentido isso, mas as correções de rotas foram feitas no meio do processo. Foi doloroso, foi sofrido, mas como eu falei anteriormente, o final foi feliz. Mas assim, do fundo do meu coração, eu não quero passar por isso novamente. Eu não gostaria de... A minha filha vai nascer, quero formá-la vascaína. Mas eu espero que o Vasco esteja em condições de eu convencê-la a ser vascaína. Eu espero que aquilo que o Paulo Brax e o Abel Braga falaram, que o Vasco não iria mais sofrer, eu espero que de fato o Vasco não venha mais a sofrer. Eu quero ver de novo o Vasco que me fez ser Vasco. Eu sou Vasco há 28 anos, desde os 10 anos de idade. Então, eu vi a era de ouro do Vasco nos anos 90 e início dos anos 2000, eu acompanhei aquilo tudo. E eu não estou acostumado, ou até agora, mesmo com o Vasco tendo caído 4 vezes e tendo disputado a Série B por 5, eu não me acostumo com isso. Eu não estou acostumado. Eu estou acostumado a ver um Vasco vencedor, eu estou acostumado a ver um Vasco temido quando joga em São Januário e fora de São Januário, eu estou acostumado a ver o Vasco com grandes times, sabe? Então, eu não estou acostumado e não vou me acostumar com isso. Eu quero ver o Vasco vencedor. O Vasco, como eu falei, que me fez ser Vasco. Eu quero ver o Vasco do Roberto. Eu não vi o Roberto jogar, mas
mas eu quero ver o Vasco do Dinamite. Eu quero ver o Vasco da década de 80. Eu era muito criança, não acompanhei o Vasco nos anos 80, mas nos anos 90 eu acompanhei. Pelo menos ali de 95 para cá, como eu falei, desde os 10 anos de idade, eu acompanho o Vasco. Então, é aquele Vasco, aquele é o Vasco. Não é esse Vasco de 2002 para cá, vamos dizer assim, né? Que 2000 foi o grande time. 2001 ainda tinha resquícios do time de 2000. E a partir de 2002 começa uma derrocada, péssimas administrações, com alguns bons momentos como 2011 e 12, com times competitivos, e no mais, campanhas medíocres, rebaixamentos e participações em Série B. Eu não quero mais isso para a minha vida, não quero mais isso para o Vasco. Não quero mais isso. Então, eu estou aliviado, que sirva de lição para quem estiver à frente da direção executiva. Na minha opinião, o Paulo Brax deve sair, embora eu acredito que ele vá ficar, mas para mim ele tem que sair. Sabe, eu acho que ele teve muito mais baixos do que altos, muito mais deméritos do que méritos. Teve alguns méritos? Teve. Mas acho que ele teve muito mais deméritos do que méritos. Então, é complicado. Tipo, a gente, assim, eu não vou dizer que eu tô, assim, é um misto de emoções. Se eu falar que eu não tô feliz, eu tô mentindo, mas a palavra a ser colocada é alívio. Alívio. Porque você chegar na última rodada brigando para não cair, não dá mais para suportar isso. Não dá mais. Sobre o jogo, cara, eu vou falar bem pouco taticamente. O Vasco teve uma coisa que foi muito importante na partida. Competiu. O Vasco foi competitivo. O Vasco foi intenso durante o jogo. Então, tinha-se muito a preocupação do meio-campo com Jair, com Payet no meio-campo, que seria um meio-campo, vamos dizer assim, menos intenso, já que o Jair não é um jogador de pegada, o Payet menos ainda, o Praxedes menos ainda. Só que o Vasco conseguiu ser competitivo. Teve dificuldades no começo de criar para quem precisava vencer. O Vasco teve dificuldades, o Bragantino usou muito o seu lado direito de ataque, esquerdo de defesa do Vasco com o Elinho. O Elinho, um jogador canhoto que sempre batia, cortava para dentro para bater. Então o Vasco estava com alguma dificuldade por aquele lado. Melhorou um pouco a marcação na entrada da área. Eu digo um pouco por quê? Porque o Elinho ainda conseguiu ter alguns espaços para chutar de fora da área. Mas não foi aquele grande latifúndio que ocorreu em outras partidas. O Vasco conseguiu, até mal ou bem, neutralizar um pouco as jogadas que ocorriam por dentro. O Vasco teve como principal jogadas o lado direito, principalmente depois que o Paulinho entrou. O Paulinho entrou no lugar do Marlon Gomes, que saiu machucado. O gol, inclusive, sai por ali. Então o Paulinho, juntamente com o Paulo Henrique por aquele lado, para mim o Paulo Henrique foi o melhor jogador em campo, na minha visão. Gostei muito da atuação do Paulo Henrique. Gostei da atuação do Maicon, mas o Paulo Henrique, para mim, foi um jogador que marcou bem e se lançou bem ao ataque. Então eu gostei muito da atuação desse lateral. O Vasco, então, brigou de igual para igual. Fez o seu gol aos 28 minutos do primeiro tempo com o Paulinho. Uma jogada que saiu da direita, foi pelo corredor central, veio um pouco para a meia direita, e aí ele chuta da entrada da área, a bola desvia no zagueiro do Bragantino e engana o goleiro Cleiton, e o Vasco fazia 1-0. A partir do gol, o Vasco conseguiu controlar a partida. O Bragantino não oferecia tantos sustos assim, mas até o gol o Vasco teve alguma dificuldade. Termina o primeiro tempo, vem o segundo, o Vasco continua mantendo o seu ímpeto de tentar fazer o segundo gol. O Vasco não sentou na vantagem, não fez como em outros jogos, que fez o seu gol e colocou todo mundo atrás e dando a bola para o adversário se sentir confortável na partida e agrediu o Vasco. O
O Vasco não fez isso. O Vasco continuou tentando fazer o segundo gol, tentou matar o jogo, mas eis que numa desatenção da defesa, numa jogada que sai pelo lado direito do Bragantino e esquerdo de defesa do Vasco, novamente esse lado esquerdo do Vasco que ontem, defensivamente, deu alguns espaços, o Elinho consegue ir pela linha de fundo, pelo lado direito, cruzar, a bola passa praticamente por toda a pequena área, vai no segundo pau, o jogador do Bragantino tenta finalizar, mas acaba ajeitando, e o zagueiro Léo Ortiz, que veio de frente, fuzila o Léo Jardim, empatando o jogo ali aos 17 minutos do segundo tempo. Aquela altura do campeonato, o Bahia já vencia o Atlético por 3-1, o Santos, se eu não me engano, já estava empatando, e aquele gol do Bragantino estava colocando o Vasco na segunda divisão. Então foi assim um desespero. Para quem foi a São Januário vai entender o que eu estou falando. A torcida ficou meio assim ressabiada, meio preocupada, mas não deixou de cantar. E o tempo passou, Ramon Dias tirou o Paia, que sentiu câimbras, e colocou o Serginho. Houve o lance que, para mim, foi capital para a partida, que foi a expulsão do zagueiro do Bragantino. O Serginho rouba uma bola, vai na direção do gol. O jogador que poderia fazer a cobertura estava longe. O Serginho, se não sofresse a falta, o Serginho ia entrar na cara do gol. O jogador do Bragantino, o zagueiro, faz a falta. Esqueci agora o nome do zagueiro. Faz a falta. O Wilton Pereira Sampaio marca a falta e apenas dá amarelo. O VAR chama, por entender que aquilo ali era um lance clara e manifesta de gol, né? O cara ia na cara do gol, o Wilton é chamado no VAR para verificar o lance, ele vê o lance e entende, da mesma forma que todo mundo entendeu, que o zagueiro do Bragantino deveria ter sido expulso, e foi bem expulso. Na cobrança da falta, o Maicon até bateu bem, não sei se o Maicon treina falta, porque cobrador de falta eu sei que ele não é, mas não sei se ele andou treinando. Bate uma falta até interessante que o goleiro do Bragantino coloca para escanteio. O tempo passou, o Vasco, aí a partir da expulsão o Vasco começou a rondar mais a área, começou a jogar principalmente pelo lado direito, com cruzamentos, buscando o Verrete. E aí eis que aos 36 minutos do segundo tempo, Paulinho toca a bola no Paulo Henrique faz uma boa jogada na linha de fundo, vem para dentro, vem para fora, dentro da grande área já, cruza, e o Serginho, naquele bolo de jogadores do Bragantino, o Verrete também estava ali, de cabeça, faz o segundo gol do Vasco, levando o São Januário à loucura. Ali foi o gol do alívio, mas os minutos finais foram tensos, porque o Vasco, convenhamos, não é um time hoje que passe tanta confiança. Não é um time que está ganhando o jogo e você olha, opa, acabou, matamos. Não. O Vasco, para você se sentir confortável, ele precisa estar vencendo com pelo menos 2 gols de diferença. Eu, pelo menos, não tenho tanta confiança no time. E aí essa tensão de brigar para não cair, última rodada, os resultados não estavam ajudando, nem o do próprio Vasco. E o tempo passou. O Wilton deu 6 minutos de acréscimo, foi dos 3 jogos, foi o jogo que teve menos tempo de acréscimo. A essa altura o Bahia já estava ganhando por 4-1 do Atlético, então ali já não tinha mais o que fazer. E o Santos estava empatando. A partir dos minutos finais, eu fiquei dando uma olhada no placar do jogo do Santos. Quando eu vi que o Fortaleza fez 2-1, eu falei, acabou, agora acabou. E o jogo do Vasco não tinha terminado, faltavam uns segundos, eu acho. Aí eu falei, acabou, o Vasco não cai. E o Wilton Pereira Sampaio, aos 51, termina o jogo. Um grande alívio, uma grande festa, mas, como eu falei, alívio. Nós, torcedores do Vasco, precisamos de grandes celebrações. Nós, torcedores do Vasco, precisamos comemorar títulos. Esse é o lugar do Vasco, competindo para conquistar taças.
Chega de ver festa dos outros. Eu não quero ver festa dos outros, não me interessa. Ah, o Palmeiras foi campeão. Bom para os palmeirenses, parabéns para eles. Mas eu quero ver a festa do meu clube. Eu quero voltar a ver a festa do Vasco. Eu quero voltar a ver o Vasco campeão brasileiro. Já vamos para 23 anos sem ganhar nada. Eu quero ver o Vasco dentro da Libertadores e disputando para ganhar. Já são 25 anos da única conquista nossa da Libertadores. Então, precisamos escrever novos capítulos da nossa história. É muito legal você estar lá no YouTube, lá dando uma olhada, aí aparece aqueles vídeos relacionados, aí aparece final da Mercosul de 2000, o gol do Juninho contra o River Plate, a festa na final do Maracanã contra o São Caetano, a Copa do Brasil de 2011, muito legal, eu me emociono até hoje vendo todos esses títulos. Porém, a gente não pode ficar vivendo do passado. A gente não é museu. Precisamos viver do presente. Precisamos ter um bom presente, escrever um bom presente para ter um bom futuro. Eu hoje estou com 38 anos, estou com cabelo branco, barba branca, estou ficando velho. Então a gente precisa renovar a nossa torcida. E como é que a gente renova uma torcida? Com títulos e com ídolos. Quem é o ídolo do Vasco hoje? Fala para mim. Eu, por exemplo, gosto de comprar camisas do Vasco. E gosto de colocar número. Eu tenho muita dificuldade na hora de escolher o número da camisa, porque eu não tenho referência hoje. Eu não tenho referência hoje, sinceramente. Então, eu vou me basear pelos jogadores do passado que eu vi para colocar um número. Então, normalmente eu escolho a 10, que me lembra Edmundo, a 10 do Roberto, Pedrinho chegou a usar a 10 em alguns momentos, Ramon chegou a usar a 10 em alguns momentos. Às vezes eu escolho a 7, por causa do Valdir Bigode, Donizete Pantera, sabe? Éder Luiz, pelos gols que fez, pelo gol, né, que fez na final de 2011, mas principalmente Donizete Pantera e Valdir Bigode. A 8, normalmente eu também escolho a 8, por causa do Juninho Pernambucano. Mas eu não tenho referência no elenco atual para falar, eu vou comprar a camisa desse cara. Eu não tenho. Nem o Cano, quando estava no Vasco, para mim era uma grande referência. Porque o Cano foi um grande jogador no momento errado da história do Vasco. Eu não vejo o Cano, para mim, como ídolo. Não vejo. Foi um bom jogador que passou pelo Vasco e, infelizmente, fracassou porque o elenco era horroroso. Nenê é um jogador referência na atualidade. Mas eu não tenho Nenê como ídolo. Eu não tenho. Sabe? Eu não tenho Nenê como ídolo. Eu tenho até a camisa do ano passado com o número dele, mas eu botei o meu nome. Eu não botei o nome Nenê, botei o meu nome. Por quê? Ídolo para mim foi Edmundo, foi Juninho, foi Pedrinho, foi Felipe, foi Carlos Germano, foi Mauro Galvão. Jogadores referência e que tiveram um grande sucesso no clube. Eu não posso ter jogador fracassado como ídolo, me desculpa. Ou no momento do clube, um momento ruim. Então, quem quiser ter esses jogadores como ídolo, não tem problema nenhum, sem problema. Mas os meus estão lá no passado. Eu preciso ter novos ídolos. Eu preciso ter novas referências dentro do elenco. E eu espero que tenha se aprendido a lição com esse ano, primeiro ano de SAF. Não era para ter sido tão sofrido assim até a última rodada, mas acredito que eles tenham aprendido. Vamos virar o ano, 2024 está aí batendo as portas e não vai se precisar contratar um time novo, como aconteceu na virada de 22 para 23. Uma base já foi montada, alguns jogadores precisam sair, isso a gente pode discutir num outro momento. Alguns jogadores em final de contrato, que só tem contrato até o final deste mês, alguns precisam sair, outros precisam chegar, outros precisam ser revistas algumas situações e vamos torcer. Eu espero ver em 2024 um novo Vasco. Eu espero que 2024 seja a retomada de um dos maiores clubes do mundo. Eu espero que 2024
seja em 2024, onde o Vasco vai entrar para disputar com os grandões. Se der para ser campeão, ótimo. Mas eu quero ver o Vasco ano que vem. O Vasco ano que vem tem Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro apenas. O Vasco não tem competições sul-americanas no próximo ano. Eu espero ver no Vasco um clube brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro. Briga por vaga de Libertadores, dá para brigar. O Grêmio veio da Série B, o time do Grêmio não é nada demais, ele tem um jogador espetacular, que é o Soares. O Grêmio terminou vice-campeão brasileiro. Então, com organização, um bom planejamento, uma boa visão de mercado para contratar, dá para fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Dá para ir longe na Copa do Brasil. E dá para brigar pelo título carioca, desde que essas questões que eu relatei aqui, elas sejam bem feitas. Beleza, pessoal? Então, encerro aqui, comecei em agosto, encerro aqui os vídeos falando sobre os jogos do Vasco. Ano que vem tem mais, se Deus quiser. Um bom Natal para todos, um bom ano novo e que 2024 seja um ano de grandes glórias para o nosso Vasco da Gama. Beleza, pessoal? Então é isso, fico por aqui. Um abraço, saudações vascaínas para todos e até 2024. Um abraço!